Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Socialismo Criativo. Nós vamos conversar agora com o deputado federal Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá. Deputado, seja bem-vindo aqui ao Socialismo Criativo e gostaria de começar já perguntando quais foram as suas impressões sobre o debate sobre a reforma eleitoral ocorrido nessa manhã na Câmara dos Deputados. Olá, Michele, uma satisfação estar aqui no Socialismo Criativo. Veja, nós temos aí questões fundamentais para a democracia brasileira que passam pelo nosso sistema eleitoral. Nós temos aí, nesse momento, assim, um debate que polariza mais, mas que ele não é nem de perto o mais importante, que é o do voto impresso. O voto impresso é uma demanda muito antiga, que nasce na esquerda e que depois ela é capturada por um discurso golpista do presidente Jair Bolsonaro, que tenta desacreditar o nosso sistema de votação por urna eletrônica. Não existe nenhum tipo de desconfiança sobre o nosso sistema atual, né, e nem sequer um retrocesso para a volta do voto em cédula. No entanto, a esquerda defende, historicamente, sempre defendeu o voto impresso, que agora nós estamos chamando ele para uma questão de diferenciar a nossa pauta da pauta bolsonarista de voto auditável. Então, isso não deveria estar no foco do debate. Por quê? Porque mais transparência no processo de votação é sempre bem-vindo. Então, então, em função da situação de radicalização, polarização antidemocrática representada pelo presidente e seu grupo de poder, nós perdemos tempo e não estamos discutindo, por exemplo, a tentativa de implantação do distritão. Distritão é um golpe muito mais profundo na democracia brasileira, porque ele diretamente altera completamente o nosso sistema atual, que é proporcional, da eleição de parlamentares, né, deputados federais, estaduais, vereadores. Se for adotado o distritão, será um golpe nos partidos políticos, na democracia. Você vai favorecer, por exemplo, a eleição de celebridades que não têm vinculação nenhuma com ideários partidários e, ao mesmo tempo, fragilizar o acesso daqueles grupos excluídos que não vão ter como entrar no sistema político eleitoral, ou vão entrar em muita desvantagem, vão ter muita dificuldade de se eleger. Então, o processo de renovação política, que já não é muito alto no sistema brasileiro, vai se tornar cada vez menor. Nós vamos ter aí uma entronização desses grupos que aí estão. Então, isso é muito preocupante, o debate sobre distritão, ele me preocupa particularmente. Eu não me sinto, por exemplo, eu seria beneficiado, eu estou no mandato, mas não é essa a questão, a gente não pode votar um processo, uma reforma eleitoral para nos beneficiar, que é isso que a Câmara dos Deputados planeja fazer nesse exato momento. Muito bem. Deputado, tem um tema movimentando agora à tarde a Câmara dos Deputados, que é o relatório a respeito do deputado Daniel Silveira. Ele foi acusado de participar de atos antidemocráticos e o relatório pede o afastamento dele por 6 meses do mandato, o que causou certo constrangimento aos demais parlamentares que esperavam a cassação, ou seja, o afastamento definitivo do deputado Daniel Silveira do seu mandato. Qual é a sua posição a respeito disso? Eu acho que a Câmara não pode tolerar que o mandato eletivo, que ele é inerente à democracia, possa ser usado para atentar contra a nossa democracia. Eu acho que uma pena branda ela não resolve o problema. Porque, veja, nós temos uma questão que ela é muito mais grave. Nós temos um presidente que foi eleito pela democracia, pelo voto direto de milhões de brasileiros, que está desmontando a democracia brasileira desde o primeiro dia que tomou posse, chegou ao poder. Ele, por exemplo, fez um discurso de combate à corrupção e interferiu na Polícia Federal, desacreditou e desconsiderou a lista tríplice para a escolha do Procurador-Geral da República e vem fazendo todos os movimentos possíveis, não só para enfraquecer os órgãos de investigação, mas também para minar a legitimidade das instituições. O Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional foram alvo de ataques dele e dos seus apoiadores. Então, eu acho que o mínimo que poderia ser feito com Daniel Silveira e todos aqueles que, nesse momento, por exemplo, a PGR pede o arquivamento, tendo provas robustas de que parlamentares da base do governo atual
conspiraram contra a democracia, contra o Supremo, contra o Congresso. Então, assim, a única encaminhamento aceitável para isso seria a cassação do mandato, para dar um recado muito claro para todos os outros de que a Câmara do Povo, a Câmara dos Deputados, não vai tolerar conspiração e ataque à democracia brasileira. Acho que isso realmente é inaceitável e nós vamos ter que agir para mudar isso e transformar isso num ato muito mais simbólico e necessário, que é tirar aqueles que combatem a democracia de uma vez por todas do parlamento. Falando em democracia, o PSB foi ao STF para pedir a não realização da Copa das Américas, a Copa América no Brasil, e eu também gostaria de saber qual é a expectativa de vocês a respeito disso. Veja, todos nós amamos futebol aqui no Brasil, né? Então, assim, seria uma alegria muito grande poder receber a Copa América em outras condições. Existe um falso debate que fala o seguinte: não, mas o Campeonato Brasileiro está acontecendo, então a Copa América pode acontecer. A questão é que o futebol brasileiro, ele não é apenas um esporte, um entretenimento, ele também é um poderoso... Ele é um poderoso instrumento de geração de emprego no Brasil. Sim. Então, você receber o Campeonato Brasileiro, você manter ele sem público nos estádios, em condições assim que talvez ele nem devesse acontecer, tem uma finalidade. Agora, receber a Copa América, num momento em que ela foi recusada por outros países, por causa do risco de você estar trazendo para dentro do Brasil novas cepas, e que o Brasil, ele próprio, é um produtor de cepas que pode estar infectando o mundo inteiro, é um contrassenso do ponto de vista da saúde pública. Então, a nossa expectativa é que o Supremo Tribunal Federal possa intervir e trazer razoabilidade para esse momento de irracionalidade que o Brasil está vivendo. As decisões não são tomadas pensando na saúde, na solução da pandemia. São justamente pensadas em criar cortina de fumaça, e não é isso que o Brasil precisa, não é isso que os brasileiros precisam, não é isso que a saúde do Brasil precisa. Deputado, falando um pouco em cortina de fumaça, vamos falar um pouco sobre a questão ambiental. O senhor conseguiu aprovar na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional a realização de uma audiência pública para analisar as propostas do Brasil para a COP26. Qual é a verdadeira demanda dessa audiência, além de todo o contexto envolvendo o ministro Salles? Como é que o senhor analisa a situação, a nossa chegada na COP26? Olha, eu acho que ela vai ser muito ruim, vai ser como ela foi em Madrid, foi péssimo. O ministro esteve lá pedindo dinheiro para os países ricos, sem apresentar um plano concreto de mitigação das queimadas, do desmatamento, que são hoje a principal fonte de emissão dos gases do efeito estufa aqui pelo Brasil, e, assim, sem credibilidade. Nós acabamos de ter aí a cúpula do clima, promovida pelo presidente Joe Biden, e lá o presidente mentiu, deu informações incorretas sobre o orçamento dos órgãos de fiscalização e órgãos ambientais, enquanto ele dizia que aumentou, na verdade ele cortou. Então, assim, nós precisamos botar na mesa, promover esse debate, justamente para que o Brasil mostre se ele tem alguma proposta, qual é essa proposta, e para que o parlamento tente fazer um controle mínimo de fiscalização e exigir que metas claras sejam enunciadas, elas possam ser factíveis e que elas possam ter alguma que possam trazer, de fato, uma redução do desmatamento, porque a gente tem visto recorde no aumento do desmatamento, descontrole no combate à queimada. Você não tem concurso público para o Instituto Chico Mendes e nem para o IBAMA, você não tem a reposição dos servidores públicos que estão se aposentando, você tem aí mordaças impostas para que os servidores não possam se pronunciar sobre o que acontece dentro dos órgãos, e que acontece muita coisa negativa. Nós temos um ministro que desmonta os órgãos ambientais e tenta, através de decreto, legislar, e tem conseguido legislar, para afrouxar as regras. Então, o cenário para a nossa chegada na COP é o pior possível. No entanto, através aqui da Câmara, da Comissão de Relações Exteriores e da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, é nossa tarefa cobrar do governo uma posição, pressionar, porque o Brasil já esteve numa posição de vanguarda e liderança nesse processo, e hoje, infelizmente, nós somos um pária na questão ambiental em nível internacional. Nós estamos também às vésperas da votação do projeto sobre despejo zero, que foi da sua autoria, lá na Câmara dos Deputados. Eu gostaria de saber qual é a sua expectativa.
Olha, o PS 27 de São José, ele, na verdade, ele é de autoria de 22 deputados, fui o relator na Câmara. Mas qual é a questão? O CNJ, ano passado, antes de chegar no CNJ, ano passado nós aprovamos uma lei, o Congresso Nacional aprovou, foi sancionada pelo presidente, uma lei para regulamentar as relações privadas em tempo de pandemia. Essa lei, ela previa a suspensão das liminares de despejo em contratos de aluguel. Essa é uma das questões que está nesse PL. Mas ela não regulamentou a questão dos despejos coletivos. Nós vimos aí, durante a pandemia, em Belo Horizonte, aqui no Distrito Federal e agora mais recentemente no Amapá, despejos coletivos, no momento em que a ciência ela prevê e pede que as pessoas fiquem em casa. Então, não é papel do Estado, seja através da demanda enfim, de terceiros do setor privado, ou para defender as suas áreas, promover o despejo, o desalojamento de pessoas que vivem em condições precárias. Então, esse projeto de lei é aprovado na Câmara e ele basicamente suspende qualquer tipo de despejo coletivo urbano e rural e também suspende as liminares de despejo, mas foi criada aí, para vencer as resistências que estavam tendo no Congresso, algumas condicionantes, por exemplo, o inquilino tem que provar que perdeu renda durante a pandemia, que não pode pagar o aluguel para poder ser suspendida. E, ao mesmo tempo, o valor do aluguel tem que ser até R$600 no residencial e R$1.200 no comercial. Isso foi, assim, até um retrocesso em relação à lei aprovada no ano passado, mas foi imprescindível para podermos aprovar no plenário, senão nem sequer seria pautada. Já foi pautado tardiamente. Então, assim, a nossa expectativa já está enfrentando alguma resistência lá pelo Senado, mas é que, veja, o Supremo Tribunal Federal julgou, na semana passada, uma ação do Partido Socialismo e Liberdade, já suspendendo os despejos. Uma liminar, foi concedida uma liminar, e agora vai ser julgada no pleno. Então, eu acho que o Congresso fica numa situação muito difícil quando ele deixa de tomar as decisões e passa essa responsabilidade para o Judiciário. Eu acho que é a hora do Senado mostrar o seu compromisso com as pessoas mais vulneráveis e aprovar o PL 827 da maneira como ele foi aprovado aqui na Câmara, que é para a gente não perder mais tempo, para ele poder ir para a sanção presidencial, porque nós sabemos, por exemplo, que o presidente Jair Bolsonaro ele já disse que pretende vetar esse projeto, e aí nós vamos derrubar o veto. Então, tem que aprovar no Senado para nós podermos cumprir as outras etapas e lembrar que ele vai até no final de 2021. Então, assim, ou a gente faz isso agora, o Senado faz isso agora, ou então essa demora toda vai terminar perdendo qualquer efeito que a lei possa ter. Deputado, muito obrigada. A gente ultrapassou o nosso tempo, foi uma conversa muito boa e eu espero receber o senhor aqui outras vezes. Então, seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigada. E eu que agradeço. Até a próxima. Tchau.